fazer alguma coisa com ela. Guardar nos meus arquivos. Beleza. Então, vamos lá. James, depois tu fala comigo lá no privado. O pessoal quer saber mais do curso, fala comigo, tá bom? É um curso, ó, excelente lá, de história do Brasil, tudo. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Filosofia política. Nós vamos começar, tá? Olha os filósofos que nós vamos estudar aqui hoje. Deixa eu ajudar esse negócio. E se alguém quiser me dar um fone de presente, aqueles via, né? Bluetooth, né? Que a gente bota aqui, acho massa. Se alguém quiser dar um presente aí, viu? Essa pessoa vai mandar para o senhor. Vai mandar, viu? Agradeço. Observe, nós vamos falar aqui de quem? Olha só. Nós vamos falar de política em Platão, tá? Nós vamos falar de política em Aristóteles. Olha só o tanto de coisa que nós vamos ver hoje. Aristóteles, aí nós vamos pular lá para Maquiavel. Aí depois nós vamos... Deixa eu aceitar aqui, só está entrando. Aí depois nós vamos de Maquiavel. Nós vamos começar a entender os filósofos contratualistas. Nós vamos entender o contratualismo. Galera, esse contratualismo aqui é danado para cair em prova. Só de contratualismo, a gente vai ver aqui o Rousseau. Só de contratualismo, nós vamos ver o Thomas Hobbes. E nós vamos ver o John Locke. Isso é a galera do contratualismo. Nós vamos ver também a teoria do direito divino com Jean Bodin, Jacques Rousseau. Vou colocar aqui porque vai ser uma observação que eu vou fazer para vocês, tá? E nós vamos ver o Montesquieu, o Barão de Montesquieu, ou Montesquieu. Então, se o cara for parar para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pensadores que nós vamos trabalhar hoje. E sem mais delongas, vamos falar agora do primeiro dele, da filosofia política de Platão. Tá bom? Eu acho que vai dar para colocar aqui sobre Platão. Tá? Então, essa vai ser a nossa ordem. Porque assim, pessoal, ó, cada tema da filosofia, a gente pode pegar uma ordem diferenciada. Tá bom? Por exemplo, se eu fosse falar de ética, nós vamos ter a revisão de ética, filosofia ética. Aí eu vou colocar ética para... Olha só, aí outra lista. Ética para Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos helenísticos, ética no mundo medieval. Aí eu vou para o mundo moderno, ética Maquiavel. Então, é mais fácil a gente estudar filosofia pegando cada filósofo dentro do seu determinado tema. Porque o que o aluno sempre faz? O aluno, ele pega assim, vou estudar Platão. Ele pega o livro lá, Platão. Aí lá tem todas as teorias de Platão, ó. Dezenas de teorias de Platão. Agora, vou só para Aristóteles. Eu acho que essa didática, o cara perde muito tempo. Então, qual é a forma certa de fazer? Vou estudar um tema, vou estudar política. Quem falou de política? Aí, pega os camaradas tudinho. Agora, vou estudar estética. Quem falou de estética? Pega os camaradas tudinho. Vou falar de teoria do conhecimento. Quem falou de teoria do conhecimento? Fala os caras tudinho. Tranquilo? Muito bem. Me lembrei, ó. Eu vou dar um presente para vocês. Eu me lembrei que eu tenho uma lista de 50 questões só de filosofia política. Me lembrei agora, tá bem aqui no meu computador. Terminar a aula eu mando para vocês. 50 questões de filosofia política e todas comentadas. Eu já tenho esse material, me lembrei agora. Platão. Olha só, galera. Quando a gente vai falar da filosofia de Platão, tá? O Platão, ele fala o seguinte, não tem o ser humano, não tem vocês? Tem, professor. Beleza. O Platão, ele vai dizer que o ser humano, ele tem duas coisas. O ser humano, ele tem o seu corpo e o ser humano, ele tem a sua alma. Isso aqui, tá? Isso aqui é uma teoria básica de divisão de Platão, tá bom? Platão fala que o ser humano, ele tem o corpo e ele tem a alma. Deles, o que isso tem a ver com política? Tudo a ver. Sabe por quê? Porque ele fala o seguinte, ó. Ele fala que a alma se encarna no corpo. Como tu entra no grupo, Rodolfo? Eu vou... Quem te convidou, pede para ele copiar o link lá no grupo e enviar para ti. Tem um linkzinho lá, tá bom? Ó,
eu tenho o corpo e eu tenho a alma. Ah, então a alma encarna no corpo. Ah, então eu tenho o meu corpo e eu tenho uma alma que veio para mim. Beleza. Só que tem um esquema aqui interessante, tá? Que é o seguinte, ó. A alma, tá certo? Ela esqueceu e entrou no corpo. Mas isso aqui é mais voltado para a teoria do conhecimento, então eu não vou aprofundar muito, não. Por exemplo, a alma que eu recebi, ela esqueceu tudo que ela sabia. A alma que eu recebi, quando eu nasci, ela esqueceu tudo. Mas ela sabe. Então, qual é o meu papel? Recordar aquilo. Por isso que Platão vai dizer que conhecer é recordar. Mas eu vou falar isso aqui para vocês, lá em teoria do conhecimento, tá bom? Não se preocupe muito com essa parte, que aqui nós vamos falar de política. Por que eu coloquei alma? Porque o Platão, ele vai dizer que o ser humano, ele tem 3 almas. Deixa eu colocar as 3 bichinhas aqui, tá certo? Então, ele tem a alma desejante, tu pode até encontrar em outras literaturas, né? Concupiscível. Concupiscível. Nem conhecer esse negócio aqui. Tem I, tem? Sei lá. Concupiscível. Imagina que é assim. Tá certo? Não é SC, né? É. Concupiscível. Então, o homem tem a alma concupiscível. Essa alma aqui, ó, isso aqui é para a gente entender filosofia política de Platão. A alma concupiscível, ó, eu tenho essa alma em mim. Ele fala assim, essa alma é quando eu desejo alguma coisa. Essa alma, por exemplo, é quando eu estou com fome e eu quero comer, naquele momento está predominando em mim essa alma concupiscível. Desejante, é mais fácil falar. Está predominando em mim essa alma desejante. Ah, entendi. Então é a alma que todos nós temos. Beleza. Mas também Platão fala que nós temos uma outra alma, tá certo? Que é uma outra alma, que é a alma irascível. Irascível. Também tem S, né? Irascível. Ira. Dá um pouco parecer assim com raiva, né? Então é quando você está com raiva, por exemplo. Quando você está com raiva, ali está predominando em você essa alma irascível. Eu vou colocar essa bicha dessa câmera aqui mais para trás, para eu usar o quadro mais para baixo. Tá certo aqui. Ele ficou bacana de ver? Porque aqui a gente aproveita mais o quadro, ó. Ficou da ler normal? Ficou muito longe, não? Ficou bom? Beleza. Muito bem, ó. Então, o homem tem a sua alma irascível, que está relacionado com a ira. Mas também, ele fala assim, Deis, ó, tu também tem a tua alma racional. Interessante, quando o Platão, ele fala dessas almas aqui, é que existe tipo uma hierarquia entre elas. Tá? Existe tipo uma hierarquia entre elas, e que a alma racional seria uma alma superior, mais evoluída. Ele fala isso aqui no livro A República, tá? Mas a gente não vai aprofundar essas paradinhas aqui, não. Beleza. Eu estou falando de política. O que isso aqui tem a ver com política? Porque o Platão fala que em toda cidade tem os artesãos, tá? Quem está aqui? Tem os produtores. E na cidade, os artesãos, os produtores, neles predominam essa alma aqui, desejante. Eles desejam, né, produzir, eles desejam lucrar em cima daquilo. Olha só. Beleza? Então, dentro da polis, existem os artesãos, os produtores, que neles predominam a alma desejante, ou alma concupiscível. Beleza? Esse nomezinho difícil de falar aqui. Beleza. Mas toda cidade também, ela tem seus guerreiros. Toda cidade tem seus guerreiros. São aqueles que defendem, né? São os guardiões. Tá fiel. São os guardiões. Entendi.
Então, toda polis tem artesão produtores, toda polis tem guerreiros e guardiões. Mas será que na polis deve ter aqueles que usam a razão? Quem na polis usa a razão, rapaz? Usa mais a razão. Caraca. Então, assim, rapaz, o cara que faz isso aqui, o cara que usa a razão, esse cara é um sábio. Esse cara que usa a razão aqui, com certeza, é um filósofo. Por quê? Porque ele está sempre em busca da verdade. Então, se na cidade tem sábio, se na cidade tem filósofo, se numa cidade tem guerreiro, tem guardiões, se numa cidade tem artesãos e produtores, o Platão chega e pergunta: quem deve governar a polis? Que tipo de governo Platão vai propor? Uma cidade governada pelos artesãos e produtores? Não, porque neles predomina a alma desejante. Eles se deixam levar somente pelo desejo. Tá bom, então. Então, quem deve governar a polis deve ser aqueles que têm esse tipo de alma aqui irascível. Os guerreiros, os guardiões. Bolsonaro. Não! Ira. Vai predominar ira, vai predominar um bocado de coisa. Ah, já sei. Uma polis deve ser governada pelos sábios. Uma polis deve ser governada pelo filósofo. Sabe por quê? É porque somente aquele que utiliza a alma racional é que pode guiar todos no caminho do bem e da justiça. Então, que tipo de poder o menino aqui defende? Ele fala, vai ver que dá, que esses caras aqui que devem ser os governantes. Beleza? Por isso, a sofocracia. O que é sofocracia? É um governo dos sábios. Então, a filosofia política de Platão, tá? É a teoria do rei filósofo. Beleza? Quem quiser anotar bem aí, tá? Vocês vão colocar que esse tipo de governo que ele defende é a sofocracia. Eu vou pagar esse negócio aqui. Isso aqui não vai importar agora, não. Vai importar para a gente teoria do conhecimento. Beleza? Então, o tipo de governo que ele defende, tá? Teoria do menino aqui, filósofo. Poxa, vai ficar bonitinho. Vou colocar bem aqui, tá? A sofocracia. Dá de ver? Dá. Sofocracia. O que é isso aqui? Um governo do filósofo, tá? Governo dos sábios. Governo. Deu certinho. Ah, professor, então quer que uma prova cobra quando quer colocar Platão isso aqui, tá bom? Ou vai cobrar que o homem é dividido corpo e alma, beleza? Em teoria do conhecimento, eu vou explicar para vocês o que é a teoria da reminiscência. A reminiscência é quando eu recebo uma alma, eu preciso lembrar das coisas, porque Platão fala que essa alma tinha todos os conhecimentos. Só que no caminho de volta para um corpo, quando ela vai se reencarnar no corpo, essa alma esqueceu tudo, mas está lá. Então, qual o papel do homem? Recordar. Por isso que Platão fala que conhecer é recordar. Isso aqui lá em teoria do conhecimento. Beleza? Então, o primeiro bem já foi. Né? Já está bem aqui. O primeiro bem já foi, né? Que foi o menino. O Platão. Tá certo? Tranquilo? Ah, professor. E o Aristóteles, né? Ah, é somente aqui, tá? É somente aqui no governo do sábio. É somente, deixa eu circular bem aqui e fazer um negócio mais bagunçadinho, que eu tô achando tão organizado. Eu não sou organizado. Esse governante aqui, esse filósofo, tal, que nós vamos encontrar o supremo bem, tá? O supremo bem, que Platão tanto almeja, né? Que nós vamos encontrar a justiça. Eu coloquei bagunçado assim, porque eu não queria passar para cá, e acabei passando, ó. Ah, dá para colocar aqui embaixo, ó, que é vacilando, ó.
Vacilando. Então, tranquilo? Então, nós vamos encontrar aqui, né? Eu vou colocar só justiça. Vocês vão entender. Porque as questões de vez em quando perguntam justiça. Então, se uma prova perguntar assim, segundo Platão, o que é uma polis, o que é uma cidade justa? É aquela governada pelo sábio, aquela governada pelos filósofos, que os governantes são os sábios, são os filósofos, que os governantes são aqueles que deixam predominar si a razão, não a ira e não o desejo. Essa é a filosofia política do Platão. Beleza? O outro camarada aqui vai ser o Aristóteles. É bem massa também entender Aristóteles. Então vamos falar primeiro dos gregos, né? Para depois a gente falar dos outros camaradas lá. Então, coloquem aí Aristóteles. Ei, comenta bem aí no chat aí, vocês entenderam? De boa? Fala aí. Sim, beleza. Só o ouro, professor, entendi tudo. Na hora, meu brother. Então, não esqueçam, tá? Essa ideia aí do cara aí. Então, quem tá anotando aí, cortou um pouco. Deve ter sido a internet, né? Que, infelizmente... Deve ser a internet dele, porque aqui tá de boa. Aqui também tá tranquilo. Eu tô com o cabo ligado aqui lá de baixo, aqui, que eu tô mudando de internet. Aí eu peguei o cabo ligado do vizinho. Mas vai dar certo. Tá bacana aí, né? Tranquilo. Eu tô na equipe, tem até mais espaço para baixo, né? E o limite, vocês vêm até aqui, vem onde tá... Olha, até parece que é mais para baixo aqui, ainda não. Não. Professor, Sim ou não? professor, tem um certo espaço aí para baixo, mas em cima, no quadro, onde está escrito Platão, está cortando. Entendi. Beleza, então deixa eu aprumar aqui. E agora? Vocês estão vendo o nome lá em cima, Aristóteles? Sim, sim. Sim, né? Beleza, então vamos continuar. Olha, então, como que o Aristóteles, ele faz o esquema aqui na filosofia política dele? Ó, é bem simples. Professor, o seu áudio foi desativado. O seu áudio aí saiu. Tá, beleza. Ó, vamos lá. Então, o Aristóteles, o Platão, tá? Ele fala que o ser humano está dividido em o corpo e a alma. O cara tem um corpo, alma, corpo, alma. Lembra sempre esse negócio, tá? De dualismo, tá? Entre esses camaradas aí. O Aristóteles fala assim, ó, não tem o ser humano? Tem. O ser humano, ele é um animal político. Não esqueça disso aqui. Vocês já que entendem isso? O que significa que o homem é um animal político. O que Aristóteles está falando? O que ele quis dizer ao afirmar que o homem é um animal político? Ele está falando que o homem tem uma inclinação. Olha a palavra eu já vi da questão, não é nem sobre isso aqui, tá? Uma inclinação natural para viver em sociedade. Tô ligado. Então, naturalmente, o homem tem uma inclinação natural para viver em sociedade. Olha só, viver na polis. Polis é cidade. Então, o homem naturalmente tem uma inclinação para viver com os outros seres humanos. Naturalmente. Quando a gente vai estudar Estado, origem de Estado, nós vamos ver as teorias sobre a origem do Estado e o Aristóteles fala sobre a origem natural. Ó, pessoal, a palavra política vem de polis, aqueles da polis. Por que os gregos inventaram a política? Porque os gregos vão fazer a política uma coisa da polis, não mais só de um rei, como era no Egito. Entende?
A política vai ser a coisa da polis, com os gregos, com os romanos, com a república. Aqui são teorias políticas de Estado, que é outra aula, tá bom? Então, o homem tem uma inclinação natural para viver em sociedade. O homem é um animal da polis, da cidade. Ó, até hoje a gente usa essa palavra polis em muitas coisas. Petrópolis, cidade de Pedro. Florianópolis, polis de Floriano. Falou para ele. Caxiópolis, cidade de Caxias. Tem muito aí, né? Então, Deus já planta polis, a cidade, beleza? Então, inclinação natural para viver na cidade. Precisamos ter a ideia, ó, como ele fala aqui, ó. O homem quando nasce, quando vocês nasceram, para vocês entenderem essa inclinação natural. Primeiro, vocês se organizaram em família. Só que não basta só se organizar em família. Ele fala o seguinte, o homem, até por questão ali de segurança, tal, as famílias, elas vão se ajuntar, tá? E vão formar tribos. Só que não basta. O processo natural continua, até o homem se organizar em polis. Caraca, olha que massa. A origem da cidade, para Aristóteles, cidade de maneira natural. Porque, naturalmente, o ser humano vai se agrupando com os outros seres humanos. Beleza? Então, o surgimento da polis, tá? O surgimento da polis é um processo naturations. É um processo natural. Ok? Bem bacana você entender essa paradinha aí também. Tranquilo? Entenderam o que é um animal da polis? Quando a gente estuda ética em Aristóteles, Aristóteles fala o seguinte, ó. Política e ética não se separam. Eu demorei muito para entender isso aí. Vou ser sincero com vocês. Para entender, professor, essa relação entre alma, corpo, para Platão. Não. Ó, o Aristóteles, ele não faz essa divisão entre corpo e alma. Rafael Sanzio, um pintor renascentista, fez um quadro bacana, que ele chamado Escola de Atenas. Procura na internet aí, Escola de Atenas. Que ele vai colocar todos os filósofos gregos lá. E bem no centro está Platão e Aristóteles. Platão aponta para cima. Não fica falando assim, ó, tem essa realidade aqui, isso é engano. Existe uma realidade além disso aqui. Tal. Tudo para Platão é voltado para outra realidade. O grande exemplo de que Aristóteles é contra Platão é que Aristóteles está do lado dele com a mão assim para baixo, assim, ó. Como se estivesse apontando para baixo, falando assim, és um louco, Platão. Não existe essa separação do mundo real com outra realidade. Existe apenas o mundo real, o mundo sensível. Isso aqui é um tema que tu comentou aí, voltado para a teoria do conhecimento. Tá? Nós vamos fazer uma revisão de teoria do conhecimento, a gente vai deixar isso aqui mais claro, beleza? Então, quando fala de visão, lembra de Platão. Aristóteles valoriza só aquilo que eu consigo ver pelos sentidos. Aristóteles valoriza o mundo real, o mundo sensível, não o mundo inteligível, como fazia o doidão aqui, maluco doido, Platão. Beleza? Então, voltando aqui o esquema, tá? Família, tribo, polis. O processo de formação da polis ocorreu de forma natural. Beleza, ó. Vou tentar fazer aqui um esquema para vocês, porque o Aristóteles, ele é de um período da filosofia que a gente chama de período sistemático. Aristóteles divide tudo, até a classificação dos seres. Ele divide os saberes em teoréticos, práticos, produtivos. Aristóteles ele vem dividindo as coisas, dividindo os saberes, tá bom? E no campo da política ele faz a mesma coisa. Ele vai fazer uma síntese dos governos. Ele vai classificar os tipos de governo. Que nós vamos ver bem aqui como é que ele faz isso. Os tipos de governo. E ele classificou, ele usou dois critérios, tá? Ele usou dois critérios que eu vou já colocar aqui para vocês. Presta atenção.
Quais os critérios que o Ari, a gente está íntimo com o cara, né? Utilizou um critério quantitativo, e um critério qualitativo. Eu disse, nunca vi isso na minha vida. Você vai ver agora. Não se preocupe. O que significa? Qual é o critério qualitativo? É dizer, quantitativo é quantos governam, qualitativo, como governa. Olha só. Então, eu vou classificar o governo pegando dois esquemas. Quantos estão no poder? Aí eu estou falando critério o quê? Quantitativo. É um, é dois, é muitos. É um, é poucos, é muitos. E eu vou classificar o governo qualitativo. Ou seja, eu vou dizer se esse governo é bom ou se esse governo é mal. Então, quando o Aristóteles ele faz uma síntese dos governos, ele vai usar esses dois critérios, não esqueçam, quantitativo e qualitativo. Professor, como é que ele faz isso aqui? Acho que não vai dar para fazer um quadro aqui para vocês. Caraca. Deixa eu tentar aqui. Vou fazer pequeno. Governo. Bom. Governo mal. Governo de um, governo de poucos e governo de muitos. Porque não dá para a gente fazer um quadro, mas já vai fazer sentido. Olha só. Tranquilo. Aí ele fala assim, quais são os tipos de governo de um? Pode ser uma monarquia. Eu acho melhor apagar ali e fazer. Vocês acham melhor? Tá de ver aqui? Vocês acham que fica muito coisado. Não vai ficar bom. A monarquia, tá? Acho que fica melhor, né? Fica melhor fazer essa... Tá bom, fazer. Deixa eu... Vai ficar pequeno mesmo. Porque esse aqui também é bem cabuloso, tá bom? Bem cabuloso. Tira o print aí, quem tá agilizando aí. Quem estiver tirando aí, que eu vou apagar ali, tá bom? Tira aí. Eu vou até tirar a foto aqui. Depois o pessoal fica pedindo, professor, manda foto aí de quanto? Isso aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. E garoto. E aí, garoto. Pode apagar, professor. Qualquer coisa a gente manda no grupo. Eu tirei aqui, tá? Também. Vamos lá. Então, observe que eu estou falando de quê? De o Aristóteles. Vamos imaginar aqui, o Brasil. Vamos classificar o Brasil, o governo no Brasil, né? Segundo os critérios de Aristóteles. Se eu fosse usar o critério quantitativo, é um governo de um, de poucos ou de muitos? O que vocês acham? Teoricamente, muitos, democracia, né? Agora, é bom ou mal? Opa, cuidado, não se matar por aí, né? Temos nossa concepção, né? Temos nossa concepção. Vou fazer bem aqui para vocês, aqui, olha só. Então, Aristóteles, tá? Os tipos de governo de Aristóteles. Governo de um, governo de poucos e governo de muitos. Beleza. Quais são os tipos de governo de um, Aristóteles? Pode ser uma monarquia, tá? Pode ser uma monarquia ou pode ser uma tirania. Um poder, ou um tirano, ou um rei, ou um monarca. Beleza. E Aristóteles, então, um termo quantitativo. Eu posso ter aqui uma aristocracia. Beleza?
uma classe no poder, aristocracia, ou uma oligarquia. Eu tenho que decorar isso aqui? Não. Só aprendam que o critério é quantitativo e qualitativo. Eu estou fazendo critério, por enquanto, apenas o quê? Quantitativo. De quantos tem no poder. Então, de muitos, eu posso falar de uma politeia. Nunca ouvi esse nome aqui. Politeia era uma assembleia que as cidades faziam, tá? Na época era muito comum, esse tipo de governo dos gregos. Politeia e a democracia. Tá? Democracia. Olha só. Então, primeiro eu classifiquei governo de um, governo de poucos e governo de muitos. Agora, ele fala o seguinte, qual é o critério para um governo ser bom? E qual o critério para um governo ser mau? Ele fala o seguinte, ó, um governo é bom quando ele busca o bem comum. Busca o bem comum. Um governo é mau quando ele não busca o bem comum. Ele só busca os interesses daqueles que estão no poder. Então, eu vou só negar a parte de cima, tá? Então, que não busca o bem... Que não busca o bem comum. Para bagunçar, você entender, né? Então, um governo bom e um governo mau. Aí ele fala o seguinte, que um governo bom pode se tornar um governo mau. Então, esses que estão aqui, ó, ele fala que a monarquia é uma forma boa de governo, só que ela pode se corromper e se tornar uma tirania. Quando a pessoa está governando, tá? Está governando e não está mais buscando o bem comum, está buscando o bem individual, o Aristóteles fala que aquilo deixa de ser uma monarquia, perde a qualidade do governo bom e se torna um governo. A mesma coisa com a aristocracia. Uma aristocracia no poder, beleza? É uma forma de governo bom. Mas quando ele fala que quando eles perdem o interesse para o bem comum e voltam o interesse para si, eu tenho uma oligarquia no poder. Olha a oligarquia Sarney, tá? Quem quiser fazer análise. Então, eu tenho uma oligarquia no poder, poucos no poder, mas na forma corrompida. Uma politeia pode se corromper com uma democracia. Deison, quer dizer que para Aristóteles é contra a democracia, não é que ele seja contra, mas ele fala que a democracia é uma forma de governo corrompida. Entenderam? Qual o critério? Quantitativo e qualitativo. Bom ou mal? Quando é bom, quando busca o bem comum. Quando é mal, quando não busca o bem comum. Ou busca o bem individual, o bem individual. Então, monarquia se corrompe em tirania. A aristocracia se corrompe em oligarquia. E uma politeia se corrompe para uma democracia. E eu quero que vocês, para a gente fechar bem aqui, Platão e Aristóteles, eu quero que vocês entendam que uma observação. Platão e Aristóteles não. Doutor. Então quer dizer que no caso de um governante tomar uma medida enérgica, mesmo que seja por bem coletivo, ele vai tratar o governante como mal. Como entendi? Não entendi a pergunta. Perguntei de novo aí. Eu tô lhe perguntando o seguinte. Caso o governante ele tomasse uma medida mais enérgica, mas que fosse pelo bem comum, no caso, o Aristóteles ele trataria isso como também uma tirania, uma coisa ruim, mesmo que seja pelo bem comum? Não, aí seria governo bom. Entende? Então, a partir do momento que o cara está governando, mas que volta-se para o bem comum, aí que entra uma questão ética e política que o próprio Maquiavel vai discutir mais tarde. Maquiavel vai falar... isso que eu quis colocar. Maquiavel vai fazer essa pergunta que tu fez. Maquiavel vai falar assim, rapaz, se o cara está fazendo aquilo, mas é para se manter no poder, então ele é aceitável, né? Os fins justificam qualquer meio. Beleza? Então quer dizer que o bem comum, o bem coletivo, ele transcende a maldade que o governante for fazer, mesmo que seja pelo bem comum. Isso. Para Aristóteles, né? A gente vai ver que daqui a pouco o Maquiavel vai ter uma visão um pouco diferente disso aqui.
Acho que tu pensou em Maquiavel, né? Beleza. Com você, tá? Beleza? Foi, professor, Então, foi. observe, tá? Então, essa é a filosofia política de Platão e Aristóteles, não esqueçam. Então, Platão, a teoria do rei filósofo. Platão classifica a polis entre os que produzem, os que defendem e os que governam. Os que governam são os sábios, o governo dos sábios, beleza? Isso que Platão defende. O Aristóteles... e outra coisa em Platão, que Platão ele idealiza, é a primeira utopia da história, tá? Ele idealiza uma cidade perfeita. Isso é só a idealização que ele faz. Né? Essa governada pelos filósofos, que de fato não aconteceu, tá? O mais próximo que o Brasil chegou nisso foi colocar um sociólogo no poder, Fernando Henrique Cardoso. Nós já colocamos militares no poder, já colocamos empresários no poder. Tá? Então, se Platão viesse aqui hoje no Brasil, ele tem um infarto para a nossa história. Beleza? Então, Platão e Aristóteles não defendem a democracia. É porque eu já vi professor até ensinando errado isso aqui. Beleza? Não defendem. Não é a forma boa de governo. Não busca o bem comum. Tá bom? Por quê? Porque é o interesse de poucos. Aqueles muitos que estão ali não acabam não atendendo a todos. A democracia grega era participativa. Quem participava? O cidadão, um bem-nascido. Então, os interesses da democracia seriam voltados para quem? Somente para eles. Então, não é a forma boa de governo. Tá bom? Aqui é uma análise um pouco mais profunda. Beleza? Então, eu vou apagar esse outro lado aqui. E agora nós vamos continuar. Tá certo? Vamos, na ordem que eu coloquei lá. Agora a gente vai dar um pulo. Sair um pouco da filosofia política antiga, né? E um cara que despenca em provas, né? Que é o Nicolau Maquiavel. Política em Maquiavel. Tranquilo. Olha só. Mas antes, né? Pegando o mesmo roteiro aqui. Eu quero falar aqui uma coisa com vocês, ó. A tradição política. Quando vocês encontrarem uma questão que fala sobre tradição política, ela está se referindo a isso aqui, ó. Ela está se referindo à teoria do poder ou do direito divino. Essa tradição política é uma tradição que começou ali desde o Império Carolíngio, desde quando Carlos Magno foi coroado pela igreja, tal. Beleza? E se tornou uma tradição agora, no Ocidente, na Europa, tal, dizer que todo o poder que um rei tem é um poder que é dado por Deus. Quando eu falo isso, quando eu falo de poder dado por Deus, doado por Deus, eu estou falando de teoria do poder divino. Beleza? Então, eu tenho Jean Baudin, tenho Jacques Rousseau, são filósofos que vão nessa teoria do poder divino. Ir contra Deus é ir contra o rei, na verdade, é ir contra o próprio Deus. Virou uma tradição na Europa o Papa chegar e colocar a coroa no rei. Quando ele fazia isso, ele estava dizendo para todos: tem esse camarada aqui que eu acabei de colocar a coroa? Tem. Pois é, ele é o escolhido de Deus para governar. Os caras, tá bom, salve o rei. Era assim. Era assim. Isso é a tradição política. Beleza. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai aparecer um cara, tá? Assim, não esqueçam, né, que essa teoria, essa tradição política, né, que o poder é divino, né? Ir contra o Deus é ir contra o próprio Deus. Você colocar aqui. Porque vai aparecer um cara muito doido, italiano, chamado Nicolau Maquiavel. Opa, como que eu posso entender a filosofia do Nicolau Maquiavel? É bem simples. Primeiro, Maquiavel é contra a teoria do poder divino. Totalmente contra. Maquiavel chega e fala assim, rapaz, poder não é doado coisa nenhuma. Poder é conquistado. Opa, Maquiavel, contra a teoria do poder divino. Não esqueçam. Contra a teoria do direito ou do poder
divino. Ele fala o seguinte, rapaz, não tem o poder? Poder não é doado, poder é conquistado. Não entendi, não. Tu vai ter que explicar isso aqui. Calma, garoto, já que eu explico. Olha só o que Maquiavel está falando. Ele está falando que poder não é doado. Ele está criticando isso aqui, porque Deus que doava o poder. Poder não é doado. Poder é o quê? Poder é conquistado. Poder não é doado. Poder é conquistado. Ao mesmo tempo que ele está falando isso aqui, o Maquiavel está jogando uma outra mensagem, que cai muito em prova. O Maquiavel, ele separa ética de política. Ele separa. Ele faz uma separação dessa ética. Deixa eu explicar o que é isso aqui. Tá? O que é separar ética de política? Isso aqui é bem simples de entender. Tá? Vou para cá para cima. Bem simples de entender. É o seguinte. Vamos imaginar que eu sou rei, né? Davidson I. Davidson I é rei e está acontecendo um montinho ali que a galera quer me derrubar do poder. Se eu fosse um cara ético, como eu sou, né? Eu sendo um cara ético, eu ia fazer assim, poxa, eu não posso matar os caras, porque vai contra a ética cristã. Então eu vou pegar ali esses revoltosos, vou dar só um castigozinho neles, só mandar pro exílio, tal. Olha só, eu estou tomando a medida ética. Por quê? Porque eu estou juntando o meu governo com a ética. O Maquiavel chega assim, que mané ética o quê, senhor? Nós temos que separar ética de política. Um governante, ele não tem que seguir padrão ético para estar no poder coisa nenhuma. Esse aqui é bem associado com a nossa política hoje, né? Você observa que os nossos políticos também, eles separam ética de política. Eles tomam ações políticas sem estar nem aí para o código moral vigente. Isso é separar ética de política. Beleza. Aí Maquiavel continua. Ele fala assim, beleza. Se poder não é doado, poder é conquistado, o Maquiavel, ele faz um manual de instrução de como ter, porque poder o quê? Conquistar. De como conquistar o poder. Não só de conquistar o poder, tá? Não só de conquistar o poder, mas também de se manter no poder. Então ele escreve um manual de instrução, um beabá, tá? De como ter e como se manter no poder. R$1 para me falar qual é o nome desse manual de instrução. Qual é o nome desse manual de instrução? Ele quer arriscar aí? A Bíblia. Ele está sendo contra o príncipe. Beleza. Agora eu entendi o que é o príncipe, ou governante. O príncipe é um manual de instrução. De como chegar ao poder, não só chegar ao poder, de como se manter no poder. Então, esse manual de instrução aqui é o grande clássico de Maquiavel, chamado O Príncipe, né? O Príncipe. Não sei se alguém já leu, mas é a leitura obrigatória para qualquer estudante aí de filosofia, de ciências humanas. Tem se tornado um manual de instrução para muita gente. Teve um camarada, que eu não vou citar o nome dele, mas começa com Napoleão e termina com Bonaparte. Esse cara pegou esse livro. E começou a ler. Napoleão, rapaz, bacana. Gostei, ó. Tô gostando desse manual. Que é mesmo? É tanto que esse camarada, Napoleão, ele comentou o livro todinho. Se você comprar o livro aí da Martin Claret,
Clarete, eu acho que é editora, tem lá o Príncipe de Maquiavel todo comentado por Napoleão, beleza? E Napoleão, eu fiz isso aqui eu fiz lá não sei aonde, quando dominei não sei quem e tal. Então, Napoleão leu esse manual de instrução. Tem um exemplo de que Napoleão leu esse manual de instrução quando Napoleão foi se coroar imperador da França. Papa, vem aqui, Papa. Peguei, Papa. Vem me coroar. Ele chamou o Papa para coroá-lo porque era tradição. O Papa todo feliz. Vou lá. Aí lá está o Papa pegou a coroa. Na hora da coroação, o Napoleão fez o quê? Fizeram a história. Vocês já viram em algum lugar. Já fizeram a história, vocês são meninos esforçados. Ele pegou a coroa do Papa e ele se coroou. O que Napoleão está dizendo? Ó, o meu poder não é doado por ti. O meu poder foi conquistado por mim. Poder não é doado, poder é conquistado. Ou seja, Napoleão, na teoria, rompeu com o poder divino. Na prática, na verdade. Maquiavel rompeu na teoria. Napoleão, na prática. Porque Napoleão se autocoroou. Ele está dizendo que o poder que ele tinha não é um poder doado, é um poder conquistado. Ó, Napoleão, então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Olha só que interessante. O Maquiavel, ele fala que tem uma paradinha na sociedade chamada de fortuna. Fortuna. Se eu for perguntar para um aluno de ensino fundamental, ou talvez até um aluno de primeiro ano, ensino médio, que nunca estudou Maquiavel, eu perguntar o que é fortuna em Maquiavel, ele vai dizer que é dinheiro, é ter dinheiro, ter capital. Não. Dentro da filosofia de Maquiavel, fortuna é o acaso. Fortuna é o acaso. A fortuna independe do rei. Independe do governante. Por exemplo, vocês lembram que eu Décio I, eu estou aqui no meu reino. Eu estou aqui no meu reino. Não, vou pegar um exemplo histórico. Henrique VIII, eu gosto desse exemplo. Henrique VIII na Inglaterra. Henrique VIII, aconteceu um acaso com ele que estava ameaçando o poder dele. Ele não ter filho herdeiro. Caraca. Ele tentava com a Catarina de Aragão e não tinha filho. Isso é um acaso. O acaso não estava dando para o rei a continuação do poder dele. Porque o acaso, eu quero que vocês entendam que essa fortuna aqui, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Pode acontecer coisas no meu reino que favoreçam o meu governo, alianças, mas também pode acontecer no meu governo coisas que me ameaçam. E isso independe de mim. Entenderam? Então, o que é fortuna? É o acaso. A fortuna independe do rei. A fortuna ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, não é só sorte. Cuidado, tá, João Evangelista? Então, a fortuna não é só sorte. A fortuna pode ser também um azar. O fato de aparecer uma família mais poderosa que a minha, eu sendo grande e nobre, a fortuna que não vai ser boa para mim, não, porque isso está ameaçando o meu poder. Ou de ter a formação de um exército por outra pessoa que ameaça o meu poder, isso é um acaso que não está a favor de mim. Beleza? Então, fortuna é um acaso, não esqueça, pode ser positiva ou negativa. É aí que chega um outro conceito de Maquiavel, que é esse bem aqui, ó. A virtude. Virtude é agir em meio à fortuna. Tipo, se tem uma família que está surgindo, filme igual esse aqui. Eu assisti um filme aí, rapaz, Tristão e Isolda. Eu estava no interior de férias, né? Aí a mãe tem um cara de DVD lá, eu estava assistindo Tristão e Isolda. E o Tristão, né? Ele começa a ameaçar o poder. Você assiste esse filme aí. Isso não vai ser bom para o rei. Isso é a fortuna negativa. E sem contar que o Tristão, né, ele é apaixonado pela mulher que casou com o seu rei. Então, observe que está acontecendo uma coisa que é negativa. E em meio a isso, alguém tem que agir. Mas aí é a aplicação da virtude. A virtude
É a ação política. A virtude é uma ação política. Beleza? Para quê? Para intervir na fortuna. Como alguém disse aí, no momento ideal. Então, se apareceu um príncipe que sumiu, caraca, esse cara, eu pensava que essa família tinha, tem muito filme, né? Eu pensava que essa família tinha sido extinguida, não sei o que e tal, aparece esse príncipe aqui, esse cara tá ameaçando o meu poder. O acaso, a fortuna tá negativa pro rei. Então, o rei tem que agir. Beleza. Agora eu pergunto, o rei tem que agir, né? O rei tem que agir. Eu pergunto, ele tem que agir se baseando em códigos éticos, morais, sim ou não? Ele tem que usar códigos éticos, morais para intervir na fortuna, no acaso? Não. É aqui, galera, que tem que essa ação política aqui tem uma frase, assim, lembrando vocês, né, que virtude é intervir, né? No acaso, na fortuna. Vou colocar aqui para vocês, fortuna. Vocês mentalizarem o que é fortuna e que é virtude. É o momento ideal, eu tenho que agir, né? Como alguém disse aí, intervir. Lembrando que quando o cara vai agir, ele não tem que seguir padrões éticos. Vou ser bonzinho com ele, porque a igreja fala que tem que ser bonzinho. Não! É aí... A virtude pode ser as qualidades dele. Olha, aí depende, é muito subjetivo dizer se matar alguém é a qualidade, né? Mas matar alguém é a virtude. Eu matar um montinho todinho, uma comunidade todinha, porque eles estão contra o meu governo, isso é uma virtude. Porque, olha só, é aqui que vem uma frasezinha que não foi dita por Maquiavel, mas é uma interpretação que a gente faz de Maquiavel, que é essa aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Que os fins justificam os meios. Beleza. Como é que a gente vai entender isso aqui? A gente vai ter que entender essas duas palavras. Qual é o fim? Qual a finalidade que todo governante tem que ter? Tá bem que assim. Cadê? Ter... A finalidade do governante é ter poder, mas não só ter poder. A finalidade dele é ter poder, mas também é se manter no poder. Então, qual a finalidade? Poder. Quais são os meios para isso? Todos os possíveis. Vê se vocês entendem isso aqui. Qual a finalidade do governante? Ter e se manter no poder. Maquiavel, quais são os meios para isso? Todos os possíveis. Se um príncipe, se um governante tivesse que seguir a ética cristã, não seria todos os possíveis. Então, olha só como as provas perguntam isso aqui. Ele vai colocar um exemplo assim. Ele fala assim, Edson I está no reino, tal, não sei de onde, está lá no poder, não sei o que tal, e aparece um filho de um príncipe que morreu não sei quando, que voltou e começou a levantar um montinho contra o seu governo, não sei o que, tal. Aí ele fala o seguinte, e o Deison I pegou aquele príncipe, pegou todos os seus comparsas e colocou na forca, na guilhotina, não sei o que. Aí o cara vai perguntar, isso foi uma virtude política? Foi ou não foi? Matar é uma virtude política? Matar para se manter no poder é uma virtude política? Segundo Maquiavel, aquilo é certo. Segundo Maquiavel, aquilo é ideal. Porque eu estou fazendo aquilo, porque eu estou com a finalidade de ter poder. Estou nem aí porque eu faça. Eu estou nem aí se a igreja vai julgar se é verdadeiro, se é bom ou não. Eu sei que eu estou fazendo aquilo com o objetivo de manter o poder. Então, quando vocês escutarem essa palavra virtude aqui, é qualquer ação política. A virtude é qualquer ação política, boa ou má. Boa ou má.
Então, como a fortuna pode ser positiva ou negativa, a virtude também aqui, aos nossos olhos, pode ser coisas boas ou coisas ruins. Mas para um príncipe, um governante, é sempre bom. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo para se manter no poder. Galera, e toda a filosofia de Maquiavel se resume isso aqui. Entende? Se resume ao cara entender o que é fortuna, o acaso, e o cara entender o que é virtude. Que é essa intervenção que ele faz na fortuna, no seu acaso. E que essa virtude aqui pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Henrique VIII se separou da igreja para se manter no poder. Isso é virtude política. Muitos governantes fizeram várias coisas para se manter no poder. Isso é virtude política. Tranquilo? O Bolsonaro falou que ia dar arma para o povo. Isso é virtude política para se manter, para ter poder no ideal. O Lula dá a bolsa para todo mundo. Para se manter. Então, tudo que o cara faz para se manter no poder, isso é virtude. Gostem ou não gostem. Beleza? Tira o print aí. Alguma pergunta? Fala bem, vocês entenderam Maquiavel? Comenta aí. Entenderam essa filosofia política de Maquiavel? Tranquilo, professor. Tranquilidade. Tranquilo, né? Bacana. Pois vamos continuar. Lembrando que a nossa aula aqui já tem... Agora que é 9h08, né? Eu falei que a aula é até às 10 horas, né? Poxa, eu pensava que era até meia-noite. Não, meu irmão. Matar outro. Eu vou apagar então. Então vocês tiraram aí o retrato, bateram o retrato? Duas da manhã, gente, são 2. Ó, vocês lembram que eu falei que eu vou tirar um dia pra gente fazer um corujão? Vocês se garantem? Pode ir até 6 da Rapaz, tem manhã. esse negócio pendente aí mesmo. Pode fazer. É? Só se não tiver, professor. Marca logo. Vou fazer um corujão doido aí. Esse tchau até de manhã não, a gente fica até meia-noite, por aí. Começa 8, né? Pega direto. Dá pra gente Não, ver, até sei 2 lá, horas. Mas, um dia vai isso aí. Ó, como eu disse, pessoal, ó, só antes de apagar aqui, enquanto eu for apagando aqui, eu vou conversando com vocês. Eu vou sempre fazer revisões, já vi muitas coisas. Só que, como eu disse, né, não vai ser assim um padrão, uma ordem, vai ser assuntos aleatórios, tá bom? Mas a galera que está chegando aí que não conhece, a gente tem cursos de humanas, tá bom? Que é bem na ordemzinha, bem organizado. Quem quiser participar, claro que eu tenho que fazer merchan também, que eu tenho que puxar o peixe pelo pirão, não? A turma aí, bacana, tá? Eu falei com o Francildo ele vai vir um dia aqui, a gente faz uma revisão, ele vai revisar a história do Maranhão. Tá certo, tá bom? Como eu disse, para fazer o corujão, tinha que chamar outros colegas aí de humanas, porque só eu não dava certo, não. Tá? Então, eu poderia ver, por exemplo, um colega meu aqui de história, né, para me ajudar também. Poderia ver um de atualidades, geografia, né? Quem fala que tudo que o rei faça, independente de ser moral ou não, Não, segundo Maquiavel, tá? Segundo Maquiavel. Tá certo? Isso, do Diego, né? Diegão aí. Então, vamos ver aqui. Então, olha, vocês entenderam o que eu falei aqui sobre Maquiavel? Olha só que informações nós já tivemos hoje, né? A filosofia política de Platão, a filosofia política de Aristóteles, a teoria do direito divino, beleza? Se fosse pela tarde. É meio complicado, né? Meio complicado. Porque geralmente a galera aqui, eles à noite, né? Só trabalho durante o dia. Então, à noite mesmo, tá? Que vai ser as nossas realizações. Então, olha só. Assim, Maquiavel, total. Nós vamos ver agora aqui que nós vamos entrar numa era histórica, que a gente chama de Antigo Regime. Que até eu já expliquei, mas não foi aqui, foi para a galera da sala, do curso, tá?
sobre o antigo regime e nós vamos entrar nisso aqui, ó. Nós vamos entrar na era do absolutismo. Tá? Na era do absolutismo. Próxima quarta-feira, eu vou revisar as guerras e o mundo entre guerras. Primeira Guerra Mundial, crise de 29, regimes totalitários e Segunda Guerra Mundial. Cara, não perca a próxima. Ó, como eu disse, é só revisão, não é tão aprofundado. Se você quiser aprofundar, você já sabe como é esse esquema aí, tá bom? Então, ó, a era do absolutismo. Na era do absolutismo, nós vamos ter duas coisas aqui interessantes. Nós vamos ter duas correntes filosóficas. Nós vamos ter, olha só, né? Nós vamos ter os que defendem e os que são contra. É assim que a primeira classificação que a gente faz de filosofia, tá? Que a gente faz de filosofia política moderna. Aqueles filósofos que defendem o absolutismo e aqueles filósofos que são contra o absolutismo. Tranquilo? Vamos ver como é o esquema aqui. Quem são os pensadores que defendem o absolutismo? Eu já poderia falar aqui o Jean Baudin, né? O Jacques Rousseau, eu acho que é assim que é o nome dele. Esses dois aqui é a galera da teoria do poder divino, tá? Da teoria do poder divino. Então, os caras da teoria do poder divino, claro que eles vão defender o absolutismo, porque eles vão falar que o poder é dado por Deus, né? Então, lógico que eles vão defender isso daqui, tá bom? Então, eu tenho, vou botar ele azulzinho aqui para coisar melhor para vocês, tá? Jean Baudin e Jacques Rousseau, teoria do poder divino, que defendem. Outro que defende. Vocês acham que Maquiavel defende? Eu posso colocar Maquiavel aqui como um cara que defende o absolutismo? Não. Ei, não. Por que não? Ele não está pegando um Estado forte, um soberano que tenha muito poder. Ele não cita absolutismo, mas dentro da filosofia política, o Maquiavel observa que ele está na época do Renascimento, na época da formação das monarquias nacionais, ele quer um Estado centralizado, um poder forte. Então, eu vou colocar ele aqui, não como absolutismo, mas um cara que defende um Estado forte. Então, eu vou colocar Maquiavel na questão, vocês podem colocar aqui, eles vão classificar também, tá? Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel e outro maluco doido lá chamado Thomas Hobbes. Olha só. Então, da filosofia moderna política, Jean Baudin, Jacques Rousseau, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes defendem o absolutismo. Deixa eu estar falando aqui que também tem aqueles que são contra o absolutismo. Quem são os camaradas que são contra o absolutismo dentro da filosofia política? Contra. De cara, a galera do iluminismo. Opa! Observe que bem no finalzinho da Idade Moderna vai acontecer um fenômeno, um movimento intelectual, científico e tal, chamado de iluminismo. E os filósofos iluministas, todos eles vão criticar o absolutismo. Então, eu vou encaixar aqui para vocês a galera, tá? Do iluminismo. Beleza? A galera do iluminismo. Quem são eles? Quem são os filósofos modernos que são contra o iluminismo? Né? Você acha que o absolutismo? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O que mais? Eu posso colocar aqui. Eu posso colocar o pai do liberalismo político, o John Locke. Eu posso colocar aqui também o Montesquieu. Jean-Jacques Rousseau,
John Locke e Barão de Montesquieu. Eu posso colocar aqui até o Voltaire. Então, é só tu lembrar assim, a galera do iluminismo era contra o absolutismo. Então, a classificação primeira que nós vamos fazer aqui, tá, de filosofia política moderna, é dizer aqueles que defendem e aqueles que não defendem o absolutismo. Beleza? Então vamos, já vimos esses daqui todos, então vamos falar agora aqui desse cara que defende o absolutismo, chamado Thomas Hobbes. O Thomas... empolguei. Outra classificação aqui que eu posso fazer de filosofia moderna é entender essa palavrinha bem aqui assim, ó, é entender quem são os filósofos contratualistas. Professor, o que de acho é contratualismo? É aquela galera que vai falar que o Estado vai surgir através de um contrato social. Então, o contratualismo vai dizer que a origem do Estado, a origem do poder, eu vou colocar aqui do Estado, foi com um contrato, um acordo. Beleza? Então, quem são os filósofos contratualistas? Que vão dizer que o Estado vai surgir através de um acordo entre governantes e governados. Olhem para cá. O Hobbes, o Rousseau e o Locke, né? Isso. Quem são os três contratualistas daqui? Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Então, observe que um que defende o absolutismo e dois que são contra o absolutismo, né? Eles serão os filósofos contratualistas. Então, aqui eu vou ter o Thomas Hobbes, né? O Rousseau e o John Locke. Beleza? Que eu quero fazer bem que assim uma classificação deles para vocês. Então, isso aqui é uma forma bem didática da gente dividir a filosofia política moderna em duas classificações. Somente aqueles que defendem e aqueles que são contra o absolutismo e aqueles que são ou aqueles que não são contratualistas. Tá ligado? Então, eu vou falar para vocês, primeiro, isso bem que assim, ó, eu vou falar primeiro dessa aqui, ó. Vou falar dos contratualistas, tá? Depois de falar dos tipos de Estado que cada um deles defende. Tranquilo? Vocês entenderam essas duas classificações aqui? Entenderam? Os que defendem e os que não defendem o absolutismo, os que são contratualistas. Lembrando que contratualismo é uma teoria política sobre a origem do Estado. O Estado surgiu através de um acordo entre as classes. Tranquilo? Beleza. Os contratualistas têm uma coisa em comum. Os contratualistas têm uma coisa em comum. Apesar de serem contratualistas, eles são isso aqui, ó, justnaturalistas. Os contratualistas, todos eles, tá? Os contratualistas são justnaturalistas. Deixa eu nunca vi esse nome. Agora me rodei. Como é que o que de acha justnaturalistas? Eles partem da ideia de que o homem, antes de se organizar em Estado, vivia no estado natural. Olha só, a teoria justnaturalista desses caras aqui vai dizer que antes do homem fazer um acordo político, antes do homem criar o Estado, o homem vivia em um estado natural. O justnaturalismo é o estado de natureza. Beleza? O estado de natureza para eles. Vamos ver aqui. Vamos ver como é esse esquema. Por exemplo, o Thomas Hobbes. Eu estou falando de complementando, tá?
essa ideia aqui de justnaturalismo e contratualismo. Tá? Agora eu vou juntar as duas coisas, tá bom? Vou falar primeiro do Hobbes. Então, o Hobbes vai dizer que o homem estava no estado de natureza e passou para um estado de sociedade. Eu quero que vocês entendam que bem aqui no meio, aconteceu um contrato social. Mas vamos só explicar isso aqui. Por quê? Porque todos os contratualistas, eles vão ter em comum que o homem esteve no estado de natureza e que ele passou para o estado de sociedade. Aí o que as provas vão fazer com vocês? Eles vão levar vocês a analisar de como era o homem no estado de natureza segundo Thomas Hobbes. Como era o homem no estado de natureza segundo Jean-Jacques Rousseau? Como era o homem no estado de natureza segundo John Locke? É isso que a gente tem que entender. O justnaturalismo. Vamos ver que o Hobbes, ele vai dizer que no estado de natureza, o homem vivia em guerra constante. Os homens, eles viviam lutando entre si. Aqui é um estado, deixa eu colocar o nomezinho, de guerra. Tem uma frasezinha, alguém fala para mim aí, qual é a frase? O homem é o quê? O homem é lobo do próprio homem, professor. Isso. O estado de guerra. O homem é o lobo do próprio homem. Ele fala que aqui predomina a guerra entre os homens, a luta pelos recursos. Ou seja, no estado de natureza, o homem é mau. Não mal na nossa concepção. Mal porque é necessário que ele mate o outro para ele sobreviver, para ele ter o recurso. Por isso que aqui no estado de natureza, o homem é lobo do homem. A guerra constante. Entendeu? Estado de guerra. Pois, Thomas Hobbes, como que o homem sai desse estado de guerra? O que ele tem que fazer para acabar com essa guerra? Isso aqui. Ó, observe uma coisa. Eu sempre uso essa analogia. Imagine que na tua sala de aula vai ter uma gincana. Todo mundo aqui já passou por isso, já passou pelo ensino médio. Talvez alguns aqui já estejam no ensino médio. Tem uma gincana e... a coisa tem que ser laranja. A coisa tem que ser... o símbolo tem que ser assim. Aí começa a confusão. Por quê? Porque o homem é ganancioso. Ele quer a coisa para si, do seu jeito. Ele fala que o homem tem essa ganância natural. Thomas Hobbes. Em meio à guerra, em meio ao caos, em meio à desordem, só tem uma solução. Ele chega assim, galera, já sei como solucionar isso aqui. Vamos escolher um líder. Olha só o contrato social. Em meio à guerra, em meio à desordem, em meio à luta, a solução é escolher um líder. Opa, o que é o contrato social? A origem do poder se dá através de um acordo. Vamos escolher alguém para ter poder e manter a ordem. É aí que, em meio ao caos, o homem, ele faz o quê? Um contrato social. Ele cria agora o Estado. Só que agora a gente tem que entender, se o homem escolheu um líder, ele vacilou. Sabe por quê? Porque aqui o homem era livre. Agora aqui ele perdeu a sua liberdade. Ele doou a sua liberdade para o Estado. Isso é muito importante. Isso cai muito em prova. O homem vai abdicar da sua liberdade e vai dar poder para o Estado. Por isso que Thomas Hobbes defende o Estado absoluto, sem liberdade. Por isso que Hobbes está bem aqui, ó, o cara que defende o poder absoluto. Por quê? Porque quando o homem faz um contrato social, beleza? O homem perde a liberdade. Perde a liberdade. E o Estado... Vou colocar de azul essa parte aqui. O homem perde a liberdade,
Já que ele é um absolutista, ele tem os pensamentos absolutistas, por que que ele também é um contratualista, já que ele defende o absolutismo? Não. O contratualismo é a origem do poder absoluto. Olha só, entendi a coisa que eu falei aqui. Ó. Só terminar aqui, então eu peço ter o raciocínio. Ó. Né? Poder Beleza, olha só. Porque é o seguinte, o Rousseau, o Thomas Hobbes, ele fala que quando o homem escolhe um líder para acabar com o caos, com a desordem, quando ele faz isso, ele está abdicando da sua liberdade pela ordem. Então, por isso que ele vai defender que o Estado que vai ser formado agora, ele vai ter poder absoluto sobre esses indivíduos. Esses indivíduos perderam a sua liberdade. Eles não podem fazer mais o que eles querem. Porque quem manda agora é o quê? É o Estado. Escolheu por quê? Agora entendi, professor, agora entendi. Entendeu? Então, por isso, tá bom? E por isso que o Thomas Hobbes, ele defende o absolutismo. Porque no contrato social, que é esse acordo, o homem vai abdicar da sua liberdade em prol do Estado, em prol da paz entre eles. Tu entende? Por isso que o Estado tem esse poder absoluto. E é assim que Thomas Hobbes defende tanto o justnaturalismo, o homem no estado de natureza, esse estado de guerra, de maldade do homem, e o homem no estado de sociedade, o homem sem liberdade. É por isso que no absolutismo o homem não tinha liberdade nenhuma. Esses caras aqui vão ser contra isso. Não, o homem tem que ter liberdade sim. Vou falar deles agora para vocês. Desses dois aqui, ó, do Rousseau e do Locke. Agora vamos ver a teoria contratualista para esses dois do iluminismo aqui. Tá bom? Então, tranquilo essa parte ali? Então, eu vou só colocar aqui uma observação, tá? Em meio à guerra e o caos, parece de filme, né? Propaganda. Em meio à guerra e o caos, o homem abdica da sua liberdade. Caraca, o homem escolhe um líder e doa a sua liberdade. Segunda-feira, depois de novela das 8, a terra quente. Thomas Hobbes, o Leviatã. O Leviatã é esse estado forte, beleza? O Leviatã é um estado forte, absoluto. Então, a meia guerra é um estado de natureza e o caos, meu Deus, a gente vai morrer. Vamos escolher o líder, o homem vai abdicar. Beleza, depois vamos abdicar a sua liberdade e dar todo o poder a uma pessoa para a gente, pelo menos, ter paz. Isso é o contrato social, isso é o homem no estado de natureza, segundo Thomas Hobbes. Suave? Tiro Branch, Tiro Branch. Eu estou batendo aqui os retratos aqui, depois eu mando lá no grupo. Ixi, cadê? Erro com a câmera? Não é possível conectar a câmera. Ela bugou. Ah, deu certo aqui. Tranquilo? Então vamos ver agora essa teoria contratualista. Tá? Esse amigo está por aí ainda. Eu mandei lá para a mulher, o postulado do remédio. Ela vai me dizer amanhã, viu? Nem sei quem está por aqui. Aí, Fernando, André, Renato, Carlos, Daniel, Duarte, Fernanda, Felipe, Gabriela, e Coelho, Jorge, Gleison. Ah, tá, respondeu. Tal, Salizinha, Ayrton, Sabrina, Marcos. Beleza, então, né, agora eu comentei, tem a galera aí de todo canto, né, pessoal de São Luís, pessoal de Dom Pedro, pessoal de Pedreiras. Valeu, galera, valeu. Vocês podem divulgar esse grupo aí de revisões, tá, para os concorrentes. Não tem medo de concorrente, não. Tenha medo do crescimento do outro. Vocês podem crescer juntos. O cara fala assim, eu vou falar tudo. Entrega esse material para aquele cara que quer fazer vestibular também, não. É pai demais.
Desenvolva a humildade. Beleza. Então, aqui é Hobbes. Vamos ver agora o outro... Vamos ver aqui o outro esquema agora aqui. Cadê? Nosso maior concorrente somos nós, com certeza, né? E a preguiça também, né? Meu Deus do céu, estudar preguiça demais. Ó, então, nós vamos ver agora aqui o outro contratualista e justnaturalista. Lembrando que estou pegando essas teorias aqui, que vai ser o Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Também contratualista, também ele vai partir da análise do homem no estado de natureza, beleza? O estado de natureza é o justnaturalismo, e ele também vai ter a ideia do homem no estado de sociedade. Tá bom? Então, do jeito que está ali, estou fazendo aqui para vocês, tá? E... beleza. Então, olha só. A gente tem que comparar, tá? A gente tem que comparar. Presta atenção aqui nessa comparação. Bem simples até. O homem no estado de natureza, segundo Rousseau, ele fala assim, não, o homem não está em maldade, não. O homem tem um coração bom. O homem, ele é um bom selvagem. No estado de natureza, o homem compartilha os bens, o homem não está lutando, tal. O homem tem uma bondade natural no coração. Sou romântico até. Beleza? É romântico. É todo romantismo europeu. Então, observem aqui, tá? Aqui o doidão aqui, o Rousseau, ele fala que o homem é um bom selvagem. O homem é um bom selvagem. Aqui predomina a paz, a harmonia entre os homens. Olha só, né? A harmonia. Pessoal, parem para analisar aqui junto comigo. É mais viável para a realidade histórica o justnaturalismo de Thomas Hobbes ou o justnaturalismo de Rousseau? Será que o homem era realmente bom ou o homem já era mal mesmo? Hein? O que vocês acham aí? Percepção de vocês. Aqui tem só que acontece no meio do caminho uma coisa interessante. Ó, aqui eu coloquei contrato social, não foi? Aqui eu não vou colocar contrato social. Aqui vai aparecer uma outra paradinha que ele chama de propriedade. Poxa. Propriedade privada. O senhor fala o seguinte: alguém cerca um território e fala, isso aqui é meu. E acabou a igualdade entre os homens. Aqui o homem vivia em harmonia. Aqui o homem era livre. Ele tinha uma liberdade. E olha o nome, é pegadinha. Uma liberdade natural. A própria natureza concedia essa liberdade para o homem. O justnaturalismo influenciou o Marx. O Marx não era contratualista. Marx era materialista, mas ele fala que existiu um modelo de sociedade, tá? Que era o comunal, tá? Que era o comunal, onde não existia desigualdade social, essas coisas aqui já. Alguém perguntou alguma coisa aí? Escutei um babado aí. Isso é. Perguntou uma coisa, Solezinha? Ó, beleza. Então, ó, surge agora, né, a propriedade privada. Então, enquanto, para Thomas Hobbes, o homem saiu do estado de natureza através de um contrato social, o Rousseau fala que o homem perdeu o seu estado de natureza quando surgiu a propriedade privada. Então, agora que vai aparecer aqui, tá? Agora que vai aparecer aqui, desigualdade entre os homens. Poxa. Aqui eles eram iguais. Aqui surge a desigualdade. Por quê? Porque alguém tem uma
do que outros em terra. Desigualdade social. Aqui vai começar agora a luta entre os homens. A luta entre os homens pelos recursos. O homem perde a sua bondade, tá? O homem perde sua bondade natural. Por quê? Porque agora tem propriedade privada e os homens agora, eles estão, tá? Eles estão lutando pelos recursos. Olha que interessante. Professor, e cadê o contrato social? Explica de novo. Hã? Você foi que falou para explicar de novo? Professor, não foi? Pensa agora, pensa. Ó. Então, nós temos bem aqui. Olha aqui, senhorzinha, olha para cá. É o seguinte. No estado de natureza era bom, via harmonia e liberdade natural. Beleza? Só que agora surgiu a propriedade privada e os homens vão começar a brigar entre si, ele perdeu a sua bondade natural, tudo isso. Entende? Como que isso aconteceu? Como que surgiu a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade? Para Rousseau, através do surgimento da propriedade privada. Ele fala que a propriedade privada foi a origem da desigualdade entre os homens. Então, desde onde é que entra o contrato social? Aqui. É aqui, quando o homem perde sua bondade, é aqui quando o homem perde sua liberdade, que ele decide por um outro, ele decide por um Estado. Então, vai ser nessa situação aqui que o homem, ele faz um contrato social. Olha, ele teve que chegar nessa condição que o Thomas Hobbes tinha falado, para que ele pudesse escolher o líder. Então, olha só como o Rousseau acrescentou uma coisa a mais antes do contrato social. Ele acrescentou que o homem saiu do estado de paz para o estado de guerra, e que no estado de guerra, que ele vai fazer o quê? Que ele vai fazer um contrato social. Para quê? Para acabar com isso aqui. Vocês entenderam? Vou repetir. O Hobbes fala que a passagem foi direta. O homem, porque já estava no estado de guerra. O Rousseau vai dizer que não. O primeiro teve que chegar no estado de guerra para fazer o contrato social. Porque ele era bom. Então ele era bom, como que ele perde sua bondade natural, com o surgimento da propriedade privada. Aí vai começar a bagaceira. Quando começa a bagaceira aqui, como se a necessidade do Estado. É aí que eu tenho o contrato social. Agora tem uma diferença. O homem agora escolhe um Estado. E Rousseau, ele fala o seguinte, ó. Ele fala que esse Estado, isso aqui é importante. O pessoal vai fazer Enem. Olhem para cá. Olhem para cá. O pessoal vai fazer Enem. Oi. No caso, é esse estado de guerra que o Hobbes fala. Eu poderia chamar de anarquia. Ó. Não. O que é anarquia? É um modelo de sociedade sem Estado. Teoricamente falando, na filosofia política, anarquia é uma sociedade sem Estado. Beleza? Mas, quando surgiu a teoria anarquista, era paralela com a socialista. Só com uma diferença. Porque o socialismo, para chegar ao socialismo, seria através de uma revolução. Para chegar ao anarquismo, seria através de apenas da eliminação do Estado. Mas, pelo senso comum, a gente utiliza a palavra anarquia com desordem. Se eu tiver querendo associar a palavra anarquia com desordem, sim, aqui existe uma desordem. Tranquilo? Agora, teoricamente falando, isso seria anarquia se eu fizer usar a palavra anarquia como sinônimo de desordem. Tá bom? Porque, agora, na verdade, a anarquia é só a ausência de Estado, né? Isso. Agora, como regime político, não. Se eu for usar o termo anarquia como regime político, não. Isso aqui não é anarquia. Entendeu? Agora, pelo senso comum... Entendi, professor, entendi. Se eu for apenas... Entendeu, né? Beleza. Então, vamos lá. Ó. Então, para a gente finalizar aqui, e só falar Obrigado. dos outros que são contra... Na hora. E tipo, nessa parte aqui, que para Rousseau, para fazer o contrato social, primeiro teve que perder a sua bondade e viver em guerra. Entende?
Aí ele faz o contrato social, ele escolhe o Estado. Mas agora preste atenção na diferença que é a pegadinha de prova. Por quê? Enquanto Thomas Hobbes defende um Estado absoluto que tira a liberdade dos indivíduos, Rousseau vai propor um modelo de Estado democrático e liberal. Cara, isso é muito importante. O Estado, ele está na área da galera que é contra ou que é a favor do absolutismo? O Rousseau, ele é contra ou a favor? Fala aí. Alguém bota bem para eu ver. O Rousseau, ele é a favor. A favor, professor. Do absolutismo? O Rousseau. O Rousseau é a favor do absolutismo. Não, o Rousseau é contra o absolutismo. Ah, não, professor. O Rousseau é contra. Quem é a favor é o Hobbes. Isso. Presta atenção. Viu como a prova vai bagunçar a cabeça do cara desse jeito aqui. Pois então, enquanto o Rousseau, ele é contra o absolutismo, então ele vai defender um Estado que não seja soberano, que não seja absoluto e que não tire liberdade do indivíduo. Ele vai defender um Estado liberal, democrático. Vou colocar democrático. Um Estado democrático. O que isso significa? Que tipo de Estado, tá, que garanta a liberdade? Ei, não pode ser mais liberdade natural. Não pode ser mais liberdade natural. O homem perdeu a sua liberdade natural. Liberdade natural era uma liberdade que ele tinha no estado de natureza. Era uma liberdade que era dada pela natureza. Ele já nasceu livre. Agora tem o Estado. E agora a liberdade garantida pelo Estado é uma liberdade civil. Cara, olha essa informação aqui que pode resolver a vida de uma prova, para a questão. O Estado deve garantir a liberdade civil. O homem troca a sua liberdade natural, ele tira da natureza, ele perdeu com o surgimento da propriedade privada, fez um contrato social e o Estado deve garantir essa liberdade para ele. Só que agora a liberdade civil, porque é a liberdade baseada numa lei. Isso é liberdade civil. Tranquilo? Então, ele defende uma liberdade civil. Ele defende um Estado democrático que garanta os interesses da maioria. Isso aqui é muito complexo. Muito complexo. Tem a diferença entre maioria e vontade geral, mas isso é todo esquema. Espero que na prova que eu peço aqui para vocês. Não tem confusão nenhuma. Se prestar atenção direitinho, não tem como errar. Realmente, né? Né? Mas uma questão, aqui para eu pensar na aula, agora imagina, tu acabou de fazer uma questão de trigonometria. Uma questão de Segunda Guerra Mundial. Né? Aí tu vai fazer uma questão de filosofia. Caraca, tu vai lembrar disso aqui? Tu entende que na hora da prova, pressão, tudo, né? Vai fazer com que o cara confunda um pouco. Beleza? Então, Estado democrático, Rousseau defende, que garanta a liberdade civil, que garanta os interesses da maioria, o sufrágio universal. É por isso que Rousseau é o pai da democracia moderna. Então, que tipo de Estado Thomas Hobbes defende? O Estado absoluto. Que tipo de Estado o Rousseau defende? O Estado liberal. Isso é muito importante. Só para a gente finalizar a nossa revisão, porque não vai dar tempo de falar de Montesquieu, tá? Assim, vocês já tiraram a foto aí? Então, eu tirei. Eu tenho que falar mas eu tenho que falar do John Locke, tá bom? O John Locke. Se tivesse mais meia horinha, palavra meia horinha aí. Se tivesse mais meia horinha, eu vou fugir aqui. A gente terminaria, beleza? Mas a gente vai terminar às 10 em ponto. Vou apagar. Não apaga, não! Eu bati o retrato dessa parte. Tirei no anterior, viu? Eu também tomei um susto. E eu que tô com fone aqui. Eu tirei, que foi que pediu para eu tenho a foto, tá bom?
Bom que todo mundo acorda. Realmente, todo mundo dormindo aí, né? Todo mundo... Ó, só pra gente finalizar, galera, então, a gente agilizar o esquema, é John Locke, né? John Locke, Estado liberal. Faça o seguinte, ó, bem aí no resumo de vocês, onde tem Rousseau, onde tem Thomas Hobbes, coloca Estado soberano. Onde tem Thomas Hobbes, vou colocar assim do lado, Estado soberano. Onde tem Rousseau, vocês vão colocar Estado democrático. Por vontade geral, beleza? E onde tem John Locke, vocês vão colocar Estado liberal. Por quê? Pegando o mesmo raciocínio aqui, tá terminando, bora lá. Pegando o mesmo raciocínio, o John Locke fala que o homem esteve no estado de natureza, porque ele também é justnaturalista, né? Estado de natureza, e ele vai para o estado de sociedade, beleza? Então, tranquilo. Como era o homem no estado de natureza? Juiz de si. O homem era juiz de si. Também, assim como Rousseau, aqui existia uma liberdade. O homem era livre, tá? E o homem, se ele era livre, ele tinha propriedade. Tinha direito à propriedade, né? Direito. Isso aqui é muito importante, Rousseau e em John Locke, falar direito à propriedade, tá bom? Porque é o seguinte, ó, propriedade. Se eu cheguei a uma terra porque foi a natureza, porque aquilo é um direito meu. Então essa terra é minha porque é um direito meu. Só que tem um problema. O problema é que também tu vai pensar do mesmo jeito, porque tu é juiz de si. E o outro vai pensar do mesmo jeito. O outro vai pensar do mesmo jeito. O outro vai pensar do mesmo jeito. E pelo fato de eu ser juiz de mim, e pelo fato de eu ter direito à propriedade, isso aqui vai gerar uma treta. Olha só, que interessante. Então ele fala que por conta desses direitos naturais que o homem tem, cuidado, o homem não é bom, o homem não tem essa bondade natural que Rousseau fala, beleza? Aqui, o homem aqui, ele vai começar agora a lutar pelos recursos também. Mas também ele não é mal, como fala Rousseau. Isso é importante. Ele é meio intermediário. O estado de natureza de Locke, o homem, ele nem é bom e nem é mal. Mas ele começa a lutar pelos seus direitos. E ele percebe que ele precisa criar um Estado. Então vai ser nisso aqui que agora vai acontecer o contrato social. Qual é a proposta de John Locke para o contrato social? Ele fala o seguinte, olha, galera, é o seguinte, essa terra aqui está brigando demais por terra, a gente tem direitos naturais, vamos criar um Estado que garanta o nosso direito à propriedade, à liberdade. Faz sentido, John Locke, faz sentido. Então vamos criar agora um Estado, tá? Observem aqui que no Estado de sociedade, o homem, ele vai ganhar sua liberdade, só que agora também a liberdade o quê? Civil. Ele vai ganhar a liberdade civil. Essa liberdade civil tem que ser garantida pelo Estado. Então, o Estado tem que garantir a propriedade, o Estado tem que garantir a liberdade do indivíduo. Então, o Estado que deve garantir a liberdade. Por isso que esse Estado, ele é o quê? Liberal. Beleza? Olha só, antes nós tínhamos direitos naturais à terra, só que deu treta. Então, vamos criar um Estado, mas o Estado tem que garantir o nosso direito. Não esqueça isso daqui. Qual é a função do Estado? Se para Rousseau, o Estado é garantir a liberdade civil também e a vontade da maioria, aqui em John Locke, o Estado deve garantir os direitos de propriedade, de liberdade, tal, essas paradinhas aí, tudinho. Então, todos eles se parecem, né? Parecem um pouco. Principalmente o Rousseau e o John Locke.
O Thomas Hobbes é contratualista, mas defendendo um Estado forte. O Rousseau defende um Estado democrático, que garanta a vontade da maioria. O John Locke defende um Estado que garanta a propriedade do indivíduo, garanta a liberdade. Por isso que ele defende um Estado liberal. Pessoal, vocês entenderam? Está finalizando aqui. Não vai dar tempo para a gente falar dos outros camaradas lá, certo? Também estou cansado, está meio embaçada. É só revisões, e sim vai ficar pegando esse ritmo de revisões, tem só, né, relembrar algumas coisas, tá certo? Então, deixa eu ver aqui.